Olá, pessoal. Pessoal, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Para você entrar no reino de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Entrar no reino de Deus é você se converter. Então, nas igrejas evangélicas por aí, a pessoa faz o apelo para você aceitar o Senhor Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus, você está ali se convertendo. Você está ali confessando diante dos homens que o seu modo de viver, a sua vida, as suas atitudes, a partir dali, serão pautadas na palavra de Deus. Então, o que Jesus veio trazer para a humanidade foi uma nova vida, uma vida que depende dele, uma vida alicerçada na palavra dele. O que Jesus veio trazer com sua morte foi vida, foi mudança de vida, mudança de caráter. O que Jesus veio trazer com sua morte foi salvação, foi libertação dos pecados. Você percebe que antes da pessoa ser... Aí é só com a experiência que a pessoa sabe, né? Mas quem é convertido, que está me vendo agora, sabe que a pessoa tem grande dificuldade de abandonar certos pecados antes dela ser evangélica. Ela não consegue abandonar o pecado. Ela não consegue abandonar a pornografia sozinha. Ela não consegue abandonar a amante sozinha. Ela não consegue abandonar o jogo, o vício do jogo sozinha. E aí quando ela vem para a igreja, quando ela entra em um templo cristão e ela se converte, o que acontece com ela? Ela começa a ter força para lutar contra os pecados. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, em Marcos 1, 14 e 15, diz assim, ó, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Quando você se converte, humanamente, você entra em um templo, seja batista, universal, assembleia, não importa. Você entra em um templo ali, mas espiritualmente você entra no reino de Deus. Antes você vivia dominado pelo reino das trevas. Agora que você se converte, você entra no reino de Deus. Você se torna participante do reino de Deus. É aí que sua vida começa a ser abençoada. É aí que sua vida começa a progredir. Então a Bíblia diz assim, ó, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lá em Lucas 16 diz assim, ó, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, você que já está dentro do reino de Deus, continua fazendo força para você permanecer, sacrificando a tua vida em prol do reino de Deus. Do contrário, você não vai alcançar a salvação da sua alma. E você que está fora do reino de Deus, você tem que fazer força para você entrar no reino de Deus. Você tem que querer abandonar suas práticas. Você tem que querer abandonar essa vida de pecado que você leva. Você tem que ter esse desejo, mas bispo, eu não tenho esse desejo. Eu não tenho essa vontade de abandonar a minha vida de pecado. Então você não pode fazer aliança com Deus. Você não pode entrar no reino desse jeito. Você tem que querer uma mudança. Você que quer se converter, você tem que ter essa força interior de permanecer na fé. Porque a igreja não vai te dar tudo, você tem que querer. Você tem a liberdade de querer. Você entende? Mas, bispo, eu não tenho vontade de abandonar o pecado. Começa a orar. Começa a fazer uma oração por você. Oh, meu Deus, me dá força para abandonar o pecado, etc. Para abandonar esse vício, para abandonar essa amante. Eu não tenho força. Então você pede a Deus e Deus te dá essa força. E aí você procura
um pastor para lhe orientar, para conversar com você e acompanhar você. Aí você consegue sair dessa vida de pecado que você está levando. Você entende, meu querido? Então é por aí, é nesse caminho que você vai encontrar a salvação da sua alma, ok?